Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, tome o seu lugar. Glória a Deus. Você é filho? Se porventura o teu pai ou a tua mãe, a Bíblia diz isso, se esqueceram de você, Deus nunca se esquecerá de ti. Você é filho, talvez você nem um pai tenha conhecido. Talvez a tua mãe tenha te abandonado ainda quando você era uma criança. Talvez você sofreu as piores coisas exatamente dessas duas pessoas que deveriam ser quem mais amassem você. Mas Deus diz para você que você é filho, você é filha, você foi adotado e adotada por um pai, e este pai é Deus e ele não falha com você. Você crê nisso? Este pai é maravilhoso e ele não falha contigo. E a Bíblia diz que você foi adotado. Cordeiro com Jesus Cristo é o que nós cantamos. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje com a sua família e nós esperamos que você se sinta muito bem-vindo, bem recebido neste lugar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ser bem breves aqui. Queremos que você receba algo, como já tem recebido todas as vezes neste lugar da parte de Deus, para que você saia daqui, você e eu, né, melhores do que nós chegamos, crescidos, aumentados, não por sua causa ou não por minha causa, mas porque o Senhor habita em nós através do seu Espírito Santo, amém? Muito bom. Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 até o 12. Eu estou numa versão talvez um pouquinho diferente da sua, mas você pode ir acompanhando aí enquanto eu leio, que a mensagem é a mesma. Diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos observem, ou para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu vou repetir esse trecho que diz: meus irmãos, não pode ser assim. Eu quero que você repita comigo: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas
ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este tempo, pela Tua palavra. Nós estamos expostos a ela e queremos Te pedir que a Tua palavra seja como um espelho diante de nós. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos convencer daquilo que nós precisamos ser transformados, Pai, mudados, melhorados. Nós não queremos enfeitar os nossos erros chamando de problema ou chamando de dificuldade, quando na verdade são pecados, mas nós Te pedimos que o Senhor mesmo possa nos mostrar naquilo que nós estamos falhando, pecando, e que possamos corrigir. Nós Te pedimos que nesta noite a Tua palavra venha nos confrontar, e que nós possamos sair daqui com uma nova atitude, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos em nome de Jesus e amém. É interessante que ele diz: meus irmãos, não pode ser assim, não pode ser desse jeito. Eu gostaria de, com base nesse texto, analisar quatro coisas que a nossa língua pode ser. E por que isso é importante quando nós tratamos, não é? Esse culto aqui, nós temos chamado ele de um culto das famílias. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Por que é importante nós tratarmos sobre esse tema exatamente quando nós vamos tratar de família? Porque é no nosso convívio que as nossas dificuldades aparecem. E é exatamente no nosso convívio que elas precisam ser corrigidas. Porque ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas aqui na igreja, talvez seja até fácil para nós. Nós podemos ter sido batizados com esse dom, nós podemos ser ungidos a ponto de manifestar esse dom nas nossas vidas, mas eu quero dizer a você que ser cheio do Espírito Santo é saber controlar a sua língua e falar apenas aquilo que você deve falar dentro de casa. Porque você e eu podemos ser muito belos aqui na igreja, podemos falar coisas maravilhosas aqui na igreja, podemos fazer como Paulo disse lá em Coríntios 13, podemos falar a língua dos homens, dos anjos, sermos poliglotas desse dom de línguas, mas se na nossa casa nós não sabemos domar a nossa língua e ter uma língua abençoadora, mas pelo contrário, temos tido uma língua que produz morte, infelizmente eu quero dizer a você que tudo aquilo que nós produzimos aqui neste lugar é barulho de uma lata vazia. Eu me lembro que há muitos anos o nosso pastor ministrava sobre isso e ele falava sobre essa questão de ser uma lata vazia. Uma lata, você pode ter uma lata cheia, você bate nela, ela faz um barulho firme, mas quando você pega uma lata vazia e bate nela, ela faz um barulho estrondoso. Então, latas vazias, elas podem fazer barulhos altos que alcancem vários ouvidos. Mas a mesma língua que por vezes produz sons maravilhosos aqui neste lugar, ou quando estamos na presença de outros, produzem sons terríveis dentro da nossa casa. A Bíblia está dizendo aqui que a língua é um órgão tão pequeno, mas ela pode ser uma arma mortal. A sua língua, se você não controlá-la, ela tem poder de destruir a vida de outra pessoa. Mas você sabe que é você mesmo que tem que controlar a sua língua, e por isso que nós estamos falando de você e eu controlarmos. Porque às vezes nós pensamos assim, até oramos: ai Senhor, segura minha língua, mas Deus não pode segurar a sua língua, porque a sua língua é sua. Às vezes dá vontade de nós segurarmos a língua de outras pessoas, mas também não podemos. Porque a sua língua, ela é sua. A língua do Leandro é dele, e a minha língua é minha. A língua do Roberto é dele. A língua da Francisca é dela. A língua de cada um de nós é de nossa responsabilidade. E mesmo que às vezes você e eu queiramos colocar a culpa no outro, mas eu falei isso
porque você falou primeiro, meu irmão. Ou você falou, ou você deixou de falar erradamente, responsabilidade sua. E nós precisamos entender que nós precisamos ser intencionais em tudo. Deus foi intencional desde o princípio. Usou a palavra para a criação. Então, nós podemos dizer aqui que a língua tem algumas funções dentro desse contexto que nós estamos estudando nessa noite. A língua é capaz de dirigir, de dar destino. Diga, dar destino. Sabe por que dirigir? Porque, por exemplo, Deus, como eu disse, Ele usou as palavras para começar a criação. Inclusive lá na carta aos Hebreus, está dizendo o seguinte: Deus, os mundos pela palavra de Deus foram criados. Foi a palavra, foi aquilo que Deus soltou. Que inclusive depois a Bíblia vem dizer que é o verbo, que é Jesus. E esse verbo se manifestou entre nós. Mas é uma declaração, portanto, a língua tem poder de criar, de dar caminho, de dar direção, de dar destino. E nós precisamos estar atentos para usar a língua exatamente para o objetivo dela. Às vezes nós podemos ter a ferramenta certa na mão, mas podemos estar usando ela de maneira errada. Quantos de nós, às vezes, não estamos ali precisando bater um prego, mas você só tem um alicate na mão? O alicate foi feito para martelar? Não. Mas se você só tem um alicate, tem o prego, precisa martelar ali aquele prego, você pega o alicate e pumba. Às vezes você quebra o alicate, porque ele não é a ferramenta certa. Esse é o problema. E a língua é a mesma coisa. A língua é uma ferramenta maravilhosa, mas se você e eu usarmos ela da maneira errada, nós podemos causar muitos danos. Salmo 127 diz que os filhos, por exemplo, são como flechas. Portanto, é a nossa ação, é a nossa palavra que vai dar direção a esses filhos. Que tipo de palavras nós temos lançado sobre a vida dos nossos filhos? Que tipo de palavra nós temos lançado sobre a vida da nossa casa? Que tipo de palavra nós temos lançado sobre a vida da nossa esposa, sobre a vida do nosso marido? Ou sobre a vida dos pais? Ou sobre a vida dos nossos irmãos? Ah, eu quero que você morra. Isso não é uma boa palavra. Ah, eu quero que você vá mal mesmo. Olha, eu quero que você se dê mal. A sua língua, talvez você, em outros tempos, era uma pessoa de pavio curto, mas eu já falei isso aqui, agora você se converteu, por favor, arranque o seu pavio aí, meu irmão. Agora você é crente. Agora, no lugar do seu pavio curto, Deus te dá domínio próprio. Então, pelo amor de Deus, desenvolva o domínio próprio e pare de falar desenfreadamente coisas tolas. Você precisa profetizar coisas boas na sua casa. Você precisa falar coisas boas de bênção na sua casa, na sua família. Aonde você está, da sua boca tem que sair coisas abençoadoras. Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores. Jesus não falou: bem-aventurados aqueles que ouvem uma história, pioram ela e passam para frente ela piorada. Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores. Sabe qual é a função de um pacificador? É receber uma bomba, uma palavra toda errada, é receber uma fofoca, é receber uma maldicência sobre alguém, uma maledicência, não é? Esse é o termo correto. Corrigir aquilo e falar: meu irmão, vamos pensar diferente. Meu irmão, vamos olhar diferente. Aqui neste lugar, na igreja, a sua língua não pode dar destinos errados. Se alguém vem todo nervoso, todo iracundo, todo cheio de razões, reclamar de algo para você, a sua função é receber aquilo e falar: meu irmão, vamos por esse caminho aqui porque nós vamos melhorar. Vamos por esse caminho aqui que nós vamos
conseguir com que as coisas sejam enxergadas de uma maneira diferente. Alguns podem falar, isso é a função de políticos. Não, eu digo que isso é a função dos pacificadores. Eu quero ser um pacificador. Você quer ser um pacificador? Então, por favor, coloque aí um freio na sua língua e seja um pacificador. Nada te impede de ser um pacificador. A Bíblia diz lá em Mateus que pelas suas palavras você pode ser absolvido ou pelas suas palavras você pode ser condenado. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Da sua boca tem que sair coisas boas. Então, o nosso primeiro item aqui é que a língua dá destino. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que se a sua língua dá destino, eu espero que o Espírito Santo te convença a dar bons destinos, a dar boas direções, a dar boas palavras. E nós podemos falar assim, mas esse negócio de ficar declarando, não, isso é bobeira. Isso é autoajuda. Não, meu irmão, isso é ajuda do alto. Sabe por quê? Porque está na Bíblia. A Bíblia diz para você, creia no seu coração e declare com a sua boca. Pare de ficar falando bobagem. Fale coisas boas. Se você vê alguém fazendo alguma coisa, você tem que declarar que ele vai dar certo. Se você vê o seu filho se esforçando para fazer algo, que a sua boca não seja usada para falar contra aquilo, mas que você fale, meu filho, que Deus te abençoe nisso, que você avance nesse seu projeto. A sua esposa, que você avance nisso, que você seja liberado para fazer. Às vezes dá a impressão que tem marido que tem inveja da mulher. E tem mulher que tem inveja do marido. Está vendo a pessoa se esforçando para tentar fazer uma coisa, fica jogando contra. Não, você não vai não, porque não vai dar certo, você não é capaz. Quem te falou? Se você que está do lado dele ou dela já começa falando você não é capaz, você já está jogando contra. Agora, se você mudar a sua atitude e resolver ser um abençoador, eu creio que meio caminho já está andado. Porque só de ser motivado por você, minha irmã, o teu marido já vai sair amanhã melhor, para conseguir um trabalho melhor, para conseguir ganhar o pão para sua casa, para conseguir resolver as coisas que precisa resolver. Agora, se você logo de manhã fala para ele, você é um fracasso, você é ruim, você não consegue nada, você não melhora em nada, como que ele sai de casa assim? Que tal você e eu trocarmos as nossas palavras e dizer, você é um abençoado, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, você não era não, mas agora que você se converteu, você está cada vez mais belo, a cara do teu pai, e você tem que avançar, você vai conseguir esse trabalho, você vai conseguir essa função, você vai conseguir essa promoção, você vai conseguir chegar aonde você tem sonhado, você vai conseguir passar de ano, você vai conseguir avançar, você não é burro, você é inteligente, porque você tem a mente de Cristo. Use a Bíblia. Nós temos declarado aqui, o nosso socorro vem do Senhor. Nós cantamos aqui que nós não somos mais dependentes do medo. Agora nós queremos avançar, porque nós fomos adotados como filhos. Filhos de quem? Filho de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que há um poder em ser chamado filho de Deus. E sabe onde está esse poder? Dentro de você. É o mesmo poder que diz lá em Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse mesmo poder está dentro de você. Você crê nisso? Então use. Mas use para explodir coisas boas, para explodir bons destinos, para explodir, boas direções na sua casa, na sua vida e na sua família. 2, palavras são capazes de destruir. Ele diz aqui, a vida e a morte estão no poder da língua. Ao mesmo tempo que uma palavra, que uma língua, ela pode servir como aquela que dá direções, que dá destinos, mas ela também pode destruir a vida de alguém. Quantas pessoas estão presas, são escravas, morrem de medo
Tem um monte de travas na sua vida por causa de declarações. E sabe o que é mais interessante? As pessoas que mais deveriam nos colocar para frente, que mais deveriam nos incentivar, são as pessoas que causam as maiores feridas nas nossas vidas. Eu comecei falando aqui que talvez o seu pai tenha te maltratado, a sua mãe tenha te maltratado. Quantos pais, quantas mães foram responsáveis por causar feridas nas nossas vidas? Quantos pais e quantas mães foram responsáveis ou irresponsáveis a ponto de dar um péssimo encaminhamento aos seus filhos? Glória a Deus se o Senhor teve misericórdia de nós. Glória a Deus se o Senhor teve misericórdia da sua vida, e eu fico feliz por isso e declaro que, embora o seu pai talvez não tenha te dado um bom destino, a partir desse momento, a partir do momento que você é filho de Deus, eu declaro um novo rumo para a sua vida, um novo rumo para a sua família, um novo rumo para as suas coisas, para os seus filhos, para a sua casa. Você não é um acidente, você não é uma jogada errada de dado, porque Deus não joga dados. Deus não faz as coisas na sorte. Vamos ver se dá certo, se nasce, né? Outro dia eu falei aqui, Deus não tem chá de revelação com ele não, o chá de revelação é para nós. Não é? Ontem eu estava conversando com os nossos irmãos ali, o Wagner e a Sheila, eles já estão avançados na gravidez, e até hoje o bebezinho não quer mostrar se é menino ou menina. Ele quer guardar segredo. O médico não consegue ver nos ultrassons. Mas, sabe qual é a boa notícia? Para o Wagner e para a Sheila, Deus já sabe o destino dessa criança. Deus já sabe o futuro dessa criança. Eu tenho certeza de uma coisa, é homem ou mulher. Mas eu não acredito nisso. Puxa vida, nos perdoe. Nós acreditamos na Bíblia, e a Bíblia diz que é menino ou menina, e o que passa disso é erro de português. É invenção humana e nós não acreditamos nisso. Respeitamos, mas eu espero que também você nos respeite. Amém? Então, peço perdão se você fica frustrado com isso, mas é o que é. É o que a Bíblia diz, é assim que nós acreditamos. Sabe? As palavras, elas podem ser como espada de destruição. Assim como um casamento, ele vai sendo construído. Olha, nós estamos casados há 25 anos, né? Esse ano nós estamos na jornada, e eu falei para a Nádia que é um ano todo. No dia 13 de março, nós fomos comemorar o nosso 25 anos de casado, e eu falei para ela, não desanime, porque hoje é só o primeiro dia, é o ano todo comemorando. É uma jornada, irmãos, de 25 anos. E é uma bênção. E aí, sabe por quê? Porque o casamento é uma construção. O nosso casamento hoje está melhor do que há 25 anos atrás. Porque há 25 anos atrás eu era uma criança que não sabia nada de ser marido. Agora, eu continuo sabendo pouco. Mas eu estou um pouco melhor, não é? Pessoal, outro dia eu ouvi dizer que o homem fica maduro aos 40. Eu falei, bom, então, que bom. Começamos a amadurecer. E é assim, o casamento é uma construção, mas você sabe que também o divórcio é uma construção? Pelas suas palavras, você pode estar construindo o seu divórcio. Aí você fala, não, mas o divórcio é uma destruição. Mas eu estou dizendo a você que o processo do divórcio, ele vai sendo construído dia a dia, com palavras, em sua maioria. Com declarações. Você é assim mesmo. Você não tem jeito. O nosso casamento está frio. Já era. Não dá mais. É assim mesmo. Nossa, que horroroso. Nossa, se for para estar casado assim, é melhor então estar solteiro. E nós vamos construindo essas coisas dentro de casa. E aí, claro, você vai declarando essas coisas e vai construindo uma situação que chega uma hora que ela está lá prontinha. Agora é só ir no cartório. E você sabe que outro dia eu perguntei para um irmão,
Às vezes nós ficamos aqui achando, ai, tá caro, né? Nossa, R$60 eu vou pagar no encontro de casais. Meu Deus, que caro. Sabe quanto que é o divórcio, irmão? Eu perguntei para um advogado. Hoje custa quase R$9.000 para você se divorciar. O que é mais barato? 60 para vir aqui no encontro de casais e ser abençoado? Ou 9.000 para destruir a tua vida? O que você prefere? Eu e a minha casa já escolhemos. Nós serviremos ao Senhor. Na minha casa não tem divórcio. Ah, mas o meu avô se divorciou. Ah, mas o meu avô... Outro dia nós estávamos falando a respeito disso numa mesa, que o nosso avô, infelizmente, dos irmãos dele, ele era conhecido como um alcoólatra. Mas parou nele, meu irmão. Sabe por quê? Porque nenhum dos meus tios e nem meu pai foi alcoólatra. E nenhum de nós é alcoólatra. E não vamos ser. E os nossos filhos não serão. Então aquilo que aconteceu na vida dele ficou lá. E daqui para frente, na verdade, já de alguma geração para frente, já não está mais acontecendo e não acontecerá. Essa tem que ser a sua declaração na sua casa. E não de destruição. É assim mesmo, né? A tua mãe era assim, agora você é igualzinho. Olha que declaração horrorosa. Hoje eu até brinquei com os irmãos lá, que disse que perguntaram para o marido, a tua mulher está de um lado e a tua sogra de onde? Do outro lado. E tem uma onça no meio, quem que você salva? Aí ele falou, a onça. Mas nós precisamos ser bênção, irmão. A sua língua tem que ser um instrumento de vida e não de morte. Pare com esse negócio de, você é igual a sua mãe. Sua mãe, nossa, seu pai, sua casa. Não. Quando isso vem, e eu confesso para você que essas coisas às vezes vêm, quando nós ficamos irritados, quando nós ficamos, a Bíblia diz, irai-vos. Então, é inerente a todos nós ficar irado. Mas nós podemos controlar o quê? O pecar. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Outro dia, eu fiquei irado com a Nádia. E você sabe que eu mandei 4 áudios para ela. E eu falei, glória a Deus, porque nos nossos aplicativos aí do WhatsApp tá original, né? Só fica azulzinho quando ouve. E fica azulzinho, para não ter dúvida. E graças a Deus, depois que eu mandei, passou 3 minutos, eu olhei, ela não tinha ouvido ainda, eu apaguei todos. Falei, glória a Deus. Que ela está no Pilates, sei lá onde ela está, acho que era no Pilates. Misericórdia. Só falei coisa que não devia. E agradeci a Deus. Falei, Senhor, muito obrigado, porque deu tempo. Ninguém morre de indigestão se engolir uma palavra que ia ser dita. Chegou na tua boca, irmão. Chegou assim, você já quase soltou. Engole, você não vai morrer de... Não precisa nem tomar Luftal. Não, Luftal não é, Estomazil. Depois. Engula. Quantas vezes vem a palavra e dá vontade de você falar? Por quê? Porque é mais fácil amaldiçoar do que abençoar, sabia disso? Porque na maioria das vezes você quer diminuir a pessoa, você está com raiva, você quer fazer alguma coisa para deixá-la para baixo. Usar um termo de morte, mas você precisa usar algo bom. Você precisa usar algo de Deus para a vida dessas pessoas. Terceiro item. A língua é capaz de alimentar. Alimentar o quê? Alimentar o casamento, por exemplo. Alimentar a vida dos seus filhos. Encher o copo deles. Encher o tanque emocional. Nós aprendemos isso, nós precisamos, para colhermos um bom relacionamento, eu preciso encher o tanque emocional.
do meu cônjuge. Eu preciso deixar ele bem, ouvindo coisas boas, alimentar de algo bom. E você sabe que, às vezes, muitos de nós, principalmente os homens, estão ficando em silêncio, e o seu silêncio está matando o seu casamento, porque você não tem alimentado a sua esposa. O pastor Josué Gonçalves fala algo, e eu peço licença aqui às crianças, adolescentes, solteiros, mas ele fala algo, eu não vou usar o termo, porque isso não é adequado aqui nesse culto, mas sim no encontro de casais, mas o que deixa a sua esposa mais pronta para te receber bem e te beijar e te demonstrar carinho, são as coisas que você fala para ela. E nós, às vezes, a Nádia brinca disso, e alguns irmãos até usam isso de brincadeira, né? Esse negócio de regar a plantinha. Ah, não, mas esse negócio de regar a plantinha é muito difícil. É muito difícil, irmão. É muito difícil, porque às vezes você fica o dia inteiro, regando. E eu não sei se você já ouviu falar, mas o pessoal fala, eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas diz que a vaca holandesa, diz que o cara vai lá e ordenha ela e enche um baldão. Quando ele acaba, ela dá um coice no balde, derruba e todo o leite vai embora. Sabe que às vezes nós, maridos, passamos por isso. Você fica o dia inteiro regando a plantinha, o dia inteiro falando coisa boa, mandando coraçãozinho, mensagem boa, desde manhã sai e tal, e no final do dia, irmão, quando você já ia quase lá nos 43, chegando na hora de encontrá-la, de ser aquele momento bom, você faz igual a vaca holandesa e fala uma palavra errada e acabou. Seca tudo a planta. Aí você fala, meu Deus do céu, que coisa difícil essa. É difícil mesmo. E se fosse fácil, não ia ter graça, né? Aliás, é uma especialidade das irmãs fazer ficar difícil. Ela nunca te fala exatamente o que ela quer. Ela só te dá dicas, sim, se você ficar muito atento. Então a mulher não vai falar para você, ó, eu quero isso. Ela vai só dando pista. Se você for esperto, você pega. Se você não for, você está aí vários anos ainda levando flor e ela não gosta de flor. E é assim que funciona. Então, Adão, por exemplo, o silêncio dele matou Adão e Eva. Ah, matou como? Eles não morreram. Fisicamente não. Mas o silêncio de Adão causou a expulsão do jardim do Éden. Sabe que muitos de nós têm matado de fome os nossos casamentos porque não falamos nada? Sabe que muitos de nós têm matado de fome os nossos filhos porque nós não falamos nada com eles? Quando você vê uma entrevista igual nós vimos aqui hoje pela manhã, e claro que a gente sempre olha também para as coisas interessantes, engraçadas e tal, mas eu fico olhando os detalhes. Eu achei linda, dentre várias declarações aqui, mas eu perguntei, quem é a sua referência? Você lembra da resposta do Raniel? Não é o pastor da igreja, não é o amigo dele, não é um ídolo, é o pai. Sabe por quê? O responsável por encher o tanque emocional do Raniel é o Paulo Henrique. O responsável por encher o tanque emocional da Selene e do Rodrigo é o Rubens. Hoje ele já tem os seus cônjuges, não é?
Mas e quando não tinha? O responsável por encher o tanque emocional do Pedro e da Sofia é do Walter. Ah, mas eu não sou de falar, meu irmão, então melhora, pelo amor de Deus, e saia daqui hoje falando. Ah, eu não gosto de falar. Mas Deus te colocou na sua casa, colocou esses filhos aí no teu ventre, para você falar com eles. Então abra a tua boca e fala, pelo amor de Deus, porque as tuas palavras vão alimentar a vida deles. Tem adolescentes se suicidando, sabe por quê? Porque os pais não conversam com eles. Tem adolescentes se suicidando porque ninguém da casa deles conversa com eles. Você vai esperar o quê? O teu filho se jogar na frente do trem? Você está levando o teu filho, pagando terapia para ele porque você não quer conversar com ele. E eu não estou falando que você não deve levá-lo na terapia. Mas se o terapeuta que você paga lá 1 hora dele pode ouvir o teu filho, eu vou te dizer, você também pode e deve. Pare de ser, nesse sentido, um boca fechada e fale. As pessoas na tua casa estão precisando ouvir a tua voz. As pessoas na tua casa, homens, estão precisando ouvir o teu direcionamento. O teu silêncio pode estar matando o teu casamento. O teu silêncio pode estar matando a vida dos teus filhos. Onde impera o silêncio, reina a morte. Não fique em silêncio. Deus não te chamou para ficar em silêncio. Aí você fala assim, mas eu não falo porque se eu falar, eu posso acabar falando bobagem. Não. A palavra de Deus tem que ser guia para a tua vida e corrigir as tuas palavras, corrigir a tua mente, para você falar coisas boas. E nós vamos orar aqui hoje sobre isso. E Deus vai colocar uma palavra nova na tua boca e no teu coração. Você crê nisso? Você precisa trazer algo bom para dentro da sua casa. A última, a língua é capaz de ser bênção e de ser maldição. Mas isso é uma questão de decisão. Deus não pode escolher por você. Assim como nós temos livre-arbítrio para tudo. Eu sou assim mesmo, eu gosto, nossa, você não sabe como eu gosto de uma fofoca. Quando a irmã vem contar, eu tenho algo para te falar, já me começa a coçar. Se ela não conta, puxa, como eu gosto de saber. Irmã, para com isso, misericórdia. Você foi chamada para ser uma abençoadora. Se alguém vier falar para você mal dos outros, você corta, porque você está aqui para ser um abençoador. Deus não te chamou para ser um espalhador de conversa. Sabe como que é chamado no mundo do tráfico alguém que pega uma mercadoria e só serve de transporte para levar para outro lugar? Sabe como é o nome? Alguém daí sabe? Mula. Você sabe que se eu vou ali no Wellington, aí ele fala assim para mim, você viu hoje o Leandro? Nossa, que aparecidinho, né? Começou lá no som e agora já está ali tocando bateria, querendo se aparecer. Misericórdia. Aí se eu não sou sábio, eu faço, sabe o que? O papel de mula. Nossa, é verdade, hein, Wellington? Vou falar aqui para a Sofia. E aí a gente começa a ser mula, levar um monte de coisa. Levando fofoca. Misericórdia, meu irmão. Você não foi chamado para ser mula do inferno, não. Na mão desses traficantes. Você foi chamado para ser um abençoador. E aí quando o Wellington, é óbvio que isso é só um exemplo, chega e fala assim, você viu o Leandro? Mas que aparecido. Eu falo, não, Wellington, o Leandro é um vaso necessário. Se precisamos dele lá, ele serve. Se nós precisamos dali, ele serve. Sabe por quê? Porque ele é um step bem preparado. É um step que joga em qualquer posição. Glória a Deus por isso. Nós somos chamados para ser abençoadores. A vida e a morte estão diante de você. O que você vai escolher? A bênção e a maldição estão diante de você. O que você vai escolher? Bênção, meu irmão. Você quer o que para a tua casa? Morte? Não, eu quero vida.
A sua casa tem que ser chamada uma casa de bênção, uma casa de paz, uma casa onde as pessoas entram e falam, nossa, que lugar maravilhoso. Não porque ela é bela, talvez ela pode ser a mais simples possível, mas ali a paz do Senhor reina naquele lugar. Ali há uma paz maravilhosa, porque ali ninguém fala mal de ninguém. Ali a mesa é abençoada. Quem senta ali é para ser abençoado. Quem senta ali é para ir para frente. Quem senta ali é para sair dali com uma palavra. Nós precisamos ser pessoas que toda vez que alguém nos encontra, ontem nós tivemos o privilégio de encontrar uma irmã que há muitos anos a gente não encontrava ela. E eu falei para ela, irmã, sabe por que é bom encontrar a senhora? Porque toda vez que eu encontro a senhora, eu e a Nádia, nós saímos com uma palavra de direção para nós. Não é bom isso, irmão? Imagine toda vez que alguém se encontrar com você, ele fala glória a Deus, porque é sempre bom falar com você. Toda vez que eu me encontro com você, eu saio com uma direção nova. Toda vez que eu me encontro com você, eu saio tranquilo, eu saio leve, eu saio motivado, eu saio entusiasmado a fazer melhor. Eu saio querendo servir mais, eu saio querendo abençoar as pessoas. Sabe por quê? Porque você é um abençoador. E quem é abençoador, ele vai contagiando, não contaminando, contagiando outras pessoas com a sua língua. Você quer ser um abençoador? Ou você quer ser aquele que carrega as palavras ruins? Eu não quero. Recapitulando, a língua ela é capaz de dar destino, a língua ela é capaz de destruir ou não, a língua ela é capaz de alimentar e a língua ela é capaz de trazer bênção ou maldição. Eu não sei como tem sido na sua casa, mas se você nos permite, eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. E nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, eles vão ministrar aqui um cântico. E você vai orar exatamente por isso. Nós temos direcionado este dia para você orar pela tua casa, pela tua família, orar pelos teus filhos e orar por você. E sobre esta palavra, eu quero que você ore exatamente pela sua casa. Ah, mas os meus filhos já não estão mais comigo, mas você pode orar por eles. Ah, mas os meus filhos não estão mais morando na minha casa e eu já falei muita coisa ruim para eles. Olha, você tem o seu aplicativo, você tem o seu telefone, você tem o telefone dele. Saia daqui, ligue para ele e fala, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Ah, mas eu já falei muita bobagem para essa pessoa. Então, quando você sair daqui hoje, se o Espírito Santo tocar no seu coração, você ligue para essa pessoa e fala, eu quero te abençoar e dizer que tudo aquilo que eu falei a seu respeito, eu quero mudar, porque eu quero abençoar você. Talvez pessoas aqui hoje, deste lugar, você tenha falado coisas que não foram legais. Então você tem a oportunidade de você se dirigir a ela e falar, meu irmão, me perdoa, eu quero tirar isso que eu falei de você. Eu quero te pedir perdão. E se aquilo que você acha dessa outra pessoa, pode até ser que seja verdade, mas a minha oração e a sua é que o Espírito Santo trabalhe nele, é que Deus direcione ele. A nossa função é orar, a nossa função é crer. A sua função como marido é esperar o melhor da sua esposa, mas o grande trabalho é seu de transformá-la numa mulher cada dia melhor. Como tem sido a sua língua em relação a isso? Então eu convido você neste momento a orar, Senhor, muda a minha língua. Em nome de Jesus, muda a minha língua, muda a minha mente, muda o meu coração, porque eu quero ser um abençoador. Eu não quero ser um destruidor. Eu não quero ser um homem omisso, quieto, que não fala nada e as pessoas estão morrendo dentro da minha casa. Vamos orar, feche seus olhos. Se você estiver com a sua família, abraça a sua família. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Senhor, venha sobre a vida de cada casa aqui nesta noite, cada família, cada marido, cada esposa, cada filho. Pai, se porventura
algum filho não está aqui, nós oramos por ele também, declaramos que essa palavra, que o Teu Espírito Santo nos use para atingirmos o coração dele também. Que nesta noite nós possamos sair daqui revigorados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos crescer, Pai. Nós queremos avançar, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Cada casamento estabelecido neste lugar, Senhor, aqueles que já estão. Senhor, nesta noite nós queremos repreender toda ação maligna contra os casamentos representados aqui. Pai, nos perdoe se por causa da nossa língua nós temos construído processos de divórcio, mas nós queremos mudar isso nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.